O meu nome é Henrique e eu trabalho como missionário junto com a minha esposa Raquel e o nosso filho Daniel no interior do Acre. Hoje eu venho falar com vocês aqui sobre a redenção, essa palavra redenção que nós encontramos na Bíblia. Eu vou ler aqui o versículo que está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, que está escrito dessa forma: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa palavra redenção significa o ato de libertar, de tornar livre. A palavra redenção é o livramento de alguém através de um pagamento. A redenção, na Bíblia, é um ato de Deus pelo qual ele mesmo paga como resgate o preço do pecado humano que feriu a sua santidade. Então, pela Bíblia, nós sabemos que quando o homem ele desobedeceu a Deus lá no começo da criação, o pecado entrou no mundo. E com isso, nós fomos separados de Deus. Deus é santo, nós somos pecadores. E por causa disso, nós somos separados da santidade de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia e o seu amor, ele providenciou a redenção, ou seja, ele providenciou a forma que nós poderíamos voltar à comunhão com ele. Lá no Velho Testamento, nós vimos um exemplo de redenção quando o povo de Israel estava escravizado ali na terra do Egito, e Deus, ele providenciou a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. A gente vê pela Bíblia que a escravidão no Egito ali é uma simbologia da escravidão do ser humano no pecado. E Deus, ali, antes de retirar o povo da escravidão no Egito, ele ensinou o povo como poderia fazer para os perdões dos pecados. E no caso ali, era necessário matar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nos umbrais das portas, assim que Deus ensinou. E Deus falou para Moisés para que ele falasse com o povo. Dessa forma, quando eu vier para julgar o Egito, quando eu ver o sangue na porta, nos umbrais da porta, eu passarei por cima, ou seja, nenhuma pessoa que estiver dentro daquela casa e que me obedeceu, matando o cordeiro e passando o sangue no nos umbrais da porta, essa pessoa será livre da morte, ou seja, nenhum primogênito morrerá naquela casa. E todos que obedeceram ao Senhor e fizeram dessa forma foram salvos. E na Bíblia diz que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e com mão forte. Eles não fizeram nada, não poderiam fazer nada para a sua libertação. Mas Deus fez por eles e eles foram libertos daquela escravidão. Então, isso é uma simbologia da redenção, como que Deus, ele que providenciou, tomou a providência para que o ser humano fosse redimido dos seus pecados. Lá no livro de Ruth, nós vemos uma imagem e um tipo de resgatador. Né? Quando nós vemos ali Boaz, quando ele resgatou Ruth. E na Bíblia, no livro de Levíticos, ensina quais as características de um resgatador. O que o resgatador precisava ter para que ele pudesse ser um resgatador legítimo. E na Bíblia está escrito que o resgatador, primeiro, ele tinha que ser um parente chegado. O resgatador também ele tinha que ter condições para resgatar a pessoa ou a terra que precisava ser resgatada. O resgatador tinha que ter recursos para resgatar. E o resgatador também tinha que ter disposição para resgatar. E quando nós vemos no Novo Testamento sobre o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo tinha todas as qualificações para ser o nosso resgatador. Lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, está escrito da seguinte forma:
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Então, o Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso parente chegado. O Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória no céu e desceu, se tornou em homem, para que pudesse pagar a nossa dívida do pecado e nos tirar da escravidão. O Senhor Jesus Cristo também, ele tinha as condições para nos resgatar. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para este mundo como homem, passou por aqui, mas a Bíblia deixa claro que ele não pecou. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha toda a condição para ser o nosso Salvador, o nosso resgatador. E era uma condição para ser um resgatador. E o Senhor Jesus Cristo também, ele tinha os recursos para nos salvar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, está escrito da seguinte forma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, Jesus Cristo, com o seu sangue, ele nos comprou. Então, Jesus Cristo tinha os recursos necessários para nos resgatar. E também, Jesus Cristo, ele tinha a disposição para nos resgatar. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 18, o Senhor Jesus Cristo fala da seguinte forma: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele se entregou por nós. O Senhor Jesus Cristo, com seu tão grande amor, deixou a sua glória e ele se dispôs para pagar a nossa dívida, o nosso pecado, pagar a dívida do pecado e nos resgatar da escravidão do pecado e da escravidão de Satanás. Então, o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as características para ser o nosso resgatador. O Senhor Jesus Cristo se tornou parente chegado. O Senhor Jesus Cristo tem as condições para nos resgatar. O Senhor Jesus Cristo tem os recursos para ser o nosso resgatador. E o Senhor Jesus Cristo tem à disposição, ou seja, ele voluntariamente se entregou para ser o nosso resgatador. Quando nós vamos no Novo Testamento, e ainda olhando sobre essa palavra da redenção, no Novo Testamento, na língua original, que é o grego, tem 3 palavras diferentes que expressam esse conceito de redenção. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Está escrito da seguinte forma: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Essa palavra agorazo, que é escrito no grego, ela dá ênfase ao lugar da escravidão. É como se nós estivéssemos no mercado de escravo. E neste mercado, nós éramos vendidos de pecado para pecado. É como se Satanás nos vendesse de um senhor para outro senhor.
de um pecado para outro pecado. Mas pela misericórdia do Senhor e pelo amor do Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mercado de escravos, e com o seu sangue me comprou, ou seja, ele me tirou do mercado de escravo, né, e me trouxe para fora. E na Bíblia nós podemos ver que todo aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele é um escravo do pecado. Todo aquele que ainda não é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele é dominado por Satanás. E na Bíblia está escrito também que o salário do pecado é a morte. Se qualquer pessoa continua ainda nessa situação de escravo do pecado, ela está condenada para, no final da vida, partindo deste mundo, irá para a morte eterna. E essa palavra morte na Bíblia significa separação. Mas separação de quem? A separação de Deus, eternamente, lançado no lugar chamado inferno, que é terrível. Mas Jesus Cristo, pelo seu amor e o amor de Deus para com a humanidade, veio para tirar todo aquele que crê do mercado de escravo e levar para o reino de sua luz. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, nós lemos da seguinte forma: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A palavra grega que ilustra esse acontecimento é exagorazo, ou seja, nós fomos tirados do mercado de escravos e nós não vamos voltar mais para o mercado de escravo. O Senhor Jesus Cristo nos comprou e ele não vai nos vender para um outro senhor. Ele nos comprou e nos deu a liberdade. E agora nós não somos mais tratados como escravos. Nós somos tratados agora como filhos de Deus. Olha que bênção, a obra redentora de Cristo, a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós somos tirados da escravidão e agora nós somos considerados filhos de Deus. Através da salvação, Deus coloca o cristão em sua família com todos os privilégios e responsabilidades de um filho. Então, agora, ao invés de nós estarmos servindo a Satanás e servindo ao pecado e caminhando para a perdição eterna, para o inferno, agora todo aquele que crê em Cristo tem o poder de ser chamado filho de Deus. E agora ele vai ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É assim que a Bíblia nos ensina. E essa é a grande alegria que nós, que já cremos em Cristo, temos. Não voltaremos mais para o mercado de escravo do pecado. Não somos mais servos de Satanás, que é um senhor mau. Agora nós pertencemos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que é um Senhor bom. E de forma alguma ele não vai nos vender novamente para o mercado de escravo de Satanás. Então, essa palavra exagorazo significa comprar e retirar do mercado. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, está escrito da seguinte forma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Uma outra palavra que nós podemos ver aqui, que nós aprendemos do original do grego, é a palavra lutro. E o que significa essa palavra lutro? Ela dá ênfase no valor da compra. Nós não fomos comprados por simples prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha. Quando a gente vê lá no Velho Testamento, quando Deus falou para Moisés, falar para o povo, como é que o povo poderia ter os seus pecados perdoados? Através dos sacrifícios daqueles animais. E não poderia ser qualquer animal, e o animal tinha que ser perfeito.
Isso já ilustrava que o Senhor Jesus Cristo viria como o Cordeiro de Deus. E o sacrifício de Cristo seria feito uma vez só, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que depositar fé nele para a salvação dos seus pecados, perdão dos seus pecados, fosse salvo, comprado do mercado de escravo, e não mais vai voltar para o mercado de escravo, porque foi pago um alto preço pela vida daquele que crê. Então, comprados com o sangue de Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais dominados por Satanás. E a condenação de morte eterna já passou. Estamos caminhando agora para a vida eterna, com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Esse é a verdade da redenção que o Senhor Jesus Cristo cumpriu ali na cruz, para nos salvar. E a redenção continua ainda, que quando nós partirmos deste mundo, nós vamos ter a redenção perfeita. Né? A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo irá para a vida eterna. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, está escrito da seguinte forma: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, um dia, todos aqueles que creram em Cristo vão partir deste mundo e vão para a vida eterna, vão para o céu, viver eternamente com o Senhor ali. E ali vai ser a redenção completa. Na Bíblia está escrito que no céu não tem a presença do pecado. E se não tem a presença do pecado, todas essas mazelas que tem no mundo hoje, né? Doenças, guerras e a própria morte, que é o pior inimigo do homem, não existe mais, porque lá não existe o pecado. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o poder de Satanás. E ele está pronto para dar salvação a todo aquele que nele crê. Ele está pronto para redimir do mercado de escravo todo aquele que depositar a sua fé nele para a sua salvação. E a partir do momento que cremos em Cristo, saímos da posição de escravos e passamos para a posição de filhos de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que bênção que nós podemos ter através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós não éramos considerados povo, mas a partir do sacrifício de Cristo na cruz, a redenção dele ali, nós agora somos considerados filhos de Deus, povo de Deus e co-herdeiro com Cristo. Um dia teremos os nossos corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo. Isso é um grande privilégio dado pelo Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar. Se você está ouvindo ou assistindo esse vídeo e ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por que você não aceita agora? Não deixe para depois. A questão da salvação é quando nós estamos em vida. É em vida que nós estamos conscientes para tomar uma decisão. E eu animo a você a tomar uma decisão ao lado de Cristo, aceitando o pagamento de Cristo pelo seu pecado. Um dia eu aceitei o Senhor Jesus Cristo para que ele pagasse o meu pecado. E o Senhor Jesus Cristo pagou o meu pecado. O Senhor Jesus Cristo me tirou da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, e me trouxe para o reino dele, para o reino da sua luz. E ele pode fazer isso com você, e é agora. Mas cabe você a tomar a decisão, se você aceita a salvação dele ou não. Como eu disse no começo, eu trabalho como missionário, Deus me separou a mim e a minha família
para nós trabalharmos com povos indígenas. E a mensagem que nós levamos e queremos levar para os povos é essa, a mensagem da redenção. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E só através de Cristo Jesus, cada um que crê vai ser liberto da escravidão de Satanás, vai ser retirado da escravidão do pecado e vai ser levado para o reino de luz que é dele. É essa a mensagem que nós queremos e devemos pregar ao redor do mundo, obedecendo o ID do Senhor Jesus Cristo. Isso era uma palavra que eu gostaria de passar para vocês. Que Deus nos abençoe.